Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustaim para dar tempo de tudo que eu tenho que fazer até a Bienal. Então, hoje eu vou gravar a voz para vocês mais uma vez, tá? A gente vai falar sobre um filme da Netflix que eu assisti outro dia procurando aqueles filmes, né, assim, que estão no top 10 de terror ou suspense. Eu achei esse slasher que eu achei interessante porque falava que era o Clube de Leitores Assassinos. Como eu amo livro e adoro filmes de terror, e ainda tem coisa de palhaço, que sempre me lembra o maravilhoso Stephen King, mais recentemente Terrifier, eu fui assistir. Esse vídeo aqui tem spoilers, então eu vou dar minha opinião de como é que foi a minha experiência assistindo essa história. Bom, eu amo cinema espanhol, um dos meus cinemas favoritos da vida. E é óbvio, né, que eu fui lá assistir toda procurando, né, atores famosos, assim. Eu não encontrei ninguém que eu já conhecesse exatamente. Talvez só a protagonista eu já tinha visto, acho que já tinha visto em outro filme que é a Vec Velila, ou em algum seriado, enfim, não estou lembrando agora de cabeça. Esse filme, ele tem direção do cineasta Carlos Alonso Urrea, é um filme de 2022 e, assim, é um filme que eu gostei, mas não amei. Ele tem um potencial muito grande. Ele não é um filme assim para se levar muito a sério, mas é um filme para se divertir. E eu acho que dá para matar logo a charada de quem é o assassino. Isso sempre estraga um pouquinho, para mim, pelo menos, enfim, a dinâmica do filme, a surpresa, porque eu sou péssima de descobrir finais. E quando eu descubro, eu já fico meio, né, não foi tão difícil assim, mas talvez seja até proposital, porque é um filme que é mais puxado mesmo para o slasher, como eu disse. Bom, o que vai acontecer nessa história? A gente tem um grupo de amigos que eles se reúnem, são oito jovens, né? E eles são super interessados no quê? No gênero de terror. Eles adoram se juntar ali, né? Cada um tem um gênero e tal. Uma delas, inclusive, é a escritora, que é a Ângela, que é a Vec Vilela, mas ela tá com um bloqueio criativo. Ela escreveu um livro um tempo atrás, ela não consegue escrever. Isso é muito comum para escritor, né, gente? É o que eu digo assim, às vezes eu não consigo, embala um livro atrás do outro, e às vezes você fica ali naquele. Talvez eu não tenha mais nada para contar, talvez, enfim, ela fica ali dividida, né, entre escrever a sua história e entre não escrever, mas ela quer emplacar ali o próximo livro dela, que ela já tinha algumas ideias, mas não conseguiu ir muito à frente. Bom, tem o namorado dela, que é o Nando, que é o Iban PLC, a Sarah, que é a Annie Roth, o Rai, né, que é o Carlos Alcaide, tem o Coldo, que é o Hansa Zaidi, a Eva, que é a Maria Cerezuela, a Virgínia, né, que é a Priscila Delgado, e tem o Sebas, que é o Álvaro Mel. E esse personagem, ele é bem enigmático desde o início, e eu comecei meio a suspeitar dele, então eu acho que eu matei a charada cedo demais. O que vai acontecer nessa história? Ela vai ser assediada pelo professor. Um dia lá na aula, o professor vai pedir para falar com ela depois, então ela ia mandar um e-mail com os capítulos do livro, né, que ela está escrevendo, para o professor dar uma olhada e tal. Só que ela acaba não enviando. E aí ela estranha quando o professor diz que recebeu o e-mail dela e precisa conversar com ela após a aula. Gente, todos os trejeitos do cara é daquele, né, homem lixo que tá fazendo o quê? Tá assediando a moça e ele, primeiro, ele tranca a porta, depois ele começa a beber, ele começa a falar que está se divorciando da esposa, ele começa a afrouxar tanto a calça quanto. Parece que é um ritual, assim, né, do abusador. E aí ele tenta agarrar a moça. Foi uma cena bem, né, incômoda para as mulheres, assim, porque, enfim, todo mundo já passou um pouco, já viu, hoje, enfim, já sabe alguma história sobre isso. É sempre muito incômodo assistir essa cena, mas ela consegue se desvencilhar e ele fica xingando-a, chama ela de puta, de um monte de coisa, e ela vai embora, mas ele diz a ela que ele é maluca, como é que ela manda o e-mail daquele se oferecendo para ele e depois não quer nada? Ela é estranha, porque ela não mandou e-mail nenhum, mas ela ficava achando antes que era o e-mail que ela tinha enviado sem querer, um tal dos capítulos. Ok, quando ela conta isso para os amigos dela, inclusive a melhor amiga dela fica lá, né, consolando ela e diz: ninguém vai acreditar, porque esse professor é um professor que é muito renomado, né? Vão achar que ela queria se aproveitar dele, porque ele é muito renomado e ela é uma escritora em início de carreira. Ok. Eles combinam o seguinte, já que eles estão lendo um livro ali sobre palhaços assassinos, eles combinam de pregarem uma peça nesse professor. A princípio ela não quer muito, mas logo depois ela topa e ali eles combinam de se reunirem na biblioteca, que uma delas trabalha lá, e aí vão dar esse susto no professor, todos eles vestidos de palhaço, mas também carregando ferramentas que são mortais, assim, que matam a pessoa, não machucam, né? Bom, outra coisa que ela vai fazer também é que ela vai pesquisar sobre courofobia, que é esse medo de palhaço, né? E, enfim, isso vai ter a ver aí com a história e tal, de por que ela tem esse medo, como é que vai trabalhar esse medo, enfim. Quando ela relata, então, isso, eles combinam essa história toda,
ela vai lá, né, eles vão todos lá e dão esse susto nesse professor. Só que uma coisa que a gente repara é que quando ele está na varanda correndo, desesperado e tal, alguém bate nele antes dele pegar e rodopiar, e ela tá toda ali nervosa de botar a máscara e tal, porque ela tem medo, ela tá nervosa naquela situação, e ele acaba encostando nela e depois se desequilibrando e caindo dali de cima, em cima de uma coisa pontiaguda ali, de uma estátua e tal, ele acaba morrendo. Como era um cara que tinha já alguma questão de bebida e tal, ele acaba sendo dado, ninguém fica sabendo se houve alguma coisa ou se ele se matou. Isso sai em tudo que é lugar. Acontece que, depois dessa história toda, eles começam a receber, através de um site, tá? Acho que era um site, sobre a história que tinha acontecido e dizendo que teriam novas vítimas. E aí, gente, aí começa toda, né, a bromação da história, né? Porque o que acontece? Um começa a desconfiar do outro, né? Afinal de contas, tem um escritor anônimo que está revelando tudo o que está acontecendo nesse site da internet, fala sobre a morte do professor, fala que vai ser a primeira de muitas, que aquela ali é só o início, sabe narrar exatamente, então tem que ser um deles que estava ali. Eles tinham feito um juramento, eles falam loucura, eu vim em espanhol, gente, loucura, loucura e tal, né? E ela é a última a dizer loucura, né? Que não vai contar nada a ninguém. E ela, inclusive, ela é uma que quer chamar a polícia. E aí os amigos falam, não, peraí, a gente se colocou nessa situação por causa de você, agora todo mundo vai se ferrar porque aconteceu isso, ninguém previu isso. Mas, na verdade, teve alguém ali que, né, fez com que acontecesse isso. Bom, começam as desconfianças, né? E só que cada um deles, que a gente vai imaginando que de repente vai sendo assassinado. E aí não pode ser aquela pessoa. E aí, lógico que na frente do palhaço, né, a pessoa pensa, alguém tá brincando, apesar de todas as fantasias terem sido queimadas nessa noite do juramento. A própria Virgínia, né, que parecia ser a suspeita número 1, né, ela é a primeira a ser morta. A gente pensa, poxa, não era ela. Aí depois vem a Eva, vem a Sarah, vem o Coso, vem o Rai, e aí resta só o quê? A Ângela, o Sebas e o Nando, que é o namorado dela. E aí, muito no final, assim, porque a gente fica entre um e outro, então é o Nando, é o Sebas, é não sei o que lá, a Ângela sabe que não é ela e vai lá enfrentar o assassino. Ela vai lá atrás dessa cena, fala, não, eu vou fazer. Ela tá lá segurando um negócio pontiagudo, ela enfia nele. Quando ela sabe que ela descobre que é o Sebas. Ela não conseguia acreditar que era ele, né? Mesmo o Nando achando, falando tudo, ela estava mais desconfiada, acho que até do Nando, né? Do que do próprio Sebas. Então ele é o quê? E ele no início, gente, ele parece ser muito afim dela. Ele fala que vai apoiá-la no que for necessário, que ele só fez tudo isso por causa dela. Só que, na verdade, o cara não vale nada. Ele que mandou um e-mail pro professor, inclusive para ela ser assediada. Então, ou seja, ele armou tudo isso, o cara é um verdadeiro psicopata. E aí, o que vai acontecer a partir disso é que ele explica, né? Então, por que ele motivou, o que fez ele, se ele era afim dela, ele não era afim dela, na verdade, ele estava ali se passando e tal. E ela fica ali assustada com tudo isso. Acaba que esse cara, né, vai ser morto. E aí ela vai conseguir matá-lo e tal. E aí a gente acha que acabou essa história. Então vai aparecer ela já mais na frente, com o Nando numa sala de aula e tal, né? E aí, gente, o final parece que ela tá imaginando, mas aí sai uma das moças ali, tira o. Eu esqueci o nome da moça que tira. No final, ela tira a máscara e vai pra cima dela. Aquilo ali pra mim era uma imaginação, mas se vai ter uma parte 2, eu não sei. Essa história, inclusive, eu tava vendo aqui, ela ela é. Aliás, falam no início, né? Eu até vou pegar aqui a ficha do IMDb, porque geralmente eu pego aqui pra comentar com vocês. Ela né, o Killer Book Club em inglês. Quer ver? Estava até vendo aqui para vocês. Mostrou no mundo todo dia 25 de agosto, né? O Clube dos Leitores Criminales. Que virou o Clube dos Leitores Assassinos. Deixa eu só ver o que eu tinha falado para vocês, que era exatamente aqui, ó. Cadê? Da onde que é? Ai, meu Deus, cadê? Roteiro. Eu achei que era de um livro. É inspirado no livro, do Carlos Garcia Miranda. Ele é o roteirista adaptado também, dirigido pelo Carlos Alonso Orrea. É isso mesmo. Então, gente, é isso. Eu gostei do filme, eu vou dar nota de bom, mas não é nada assim, né? Como dizia antigamente no meu tempo, não era uma Brastemp. Mas dá para assistir, né? Eu acho que ele tá num dos primeiros aí. E é isso, né? Mal não faz de assistir, mas também não é nenhuma obra-prima. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.